Pai Senhor, quero mais uma vez compartilhar aqui uma palavra com a sua vida, que está no Salmo de número 73. Eu não vou ler ele, só vou comentar sobre ele, porque é um salmo grande, 28 versículos, e eu quero só comentar sobre a história dele. Eu peço que você leia esse salmo na sua casa. Então, esse salmo ele foi escrito pelo servo do Senhor Asaf, um levita, que servia a Deus. E Asaf fala nesse salmo da visão que ele estava tendo diante das pessoas, dos ímpios, que estavam vivendo e prosperando, e tudo na vida dos ímpios ia bem, tinham os melhores empregos e aí por diante. Ou seja, pessoas que estavam vivendo, até mesmo rejeitando Deus, estava prosperando, e ele, Asaf, servindo ao Senhor como levita no templo, e ele passando por dificuldades. Então, a Bíblia diz aqui que quando Asaf ele entra no templo do Senhor, Deus abriu os olhos de Asaf e mostrou para ele o fim dos ímpios e o fim dos justos, aqueles que servem a Deus, que foram justificados por Cristo. Então a Bíblia fala que os fins são diferentes, mas a vida aqui na terra, para todos nós passaremos por tribulações e por dificuldades. É um problema que muitas pessoas ainda não compreenderam, que pelo fato da gente servir a Deus, a gente não está isento de passar por tribulações e de passar por dificuldades. Então o cristão, não é porque ele é cristão que ele vai ter o melhor emprego, não é porque ele é um cristão que ele vai ter o melhor carro ou morar na melhor casa. O cristão passa por apuros, e nós sabemos que muitas vezes os ímpios, que até mesmo negam a Deus, são ateus, têm uma vida às vezes muito melhor do que os cristãos, e muitas vezes os cristãos são perseguidos e às vezes até mortos por causa do Evangelho. Então, por que nós devemos servir a Deus se nós passaremos por dificuldades? O próprio Jesus, que é o cabeça da igreja, ele diz que nesta vida, nesta terra, nós passaremos por aflições, mas ele diz que nós precisamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, nós também venceríamos. E ele diz que nós precisamos perseverar até o fim. Então, se ele fala de perseverança, se ele fala de cruz que nós precisamos carregar, ele não estava dizendo que a igreja ficaria isenta dessas dificuldades. Então, nós passaremos sim por dificuldades, sabendo que em todas as batalhas que nós entrarmos, nós vamos ser vencedores, porque Cristo nos concede a vitória. Mas a visão do cristão não pode ser nos bens materiais, nas coisas desta terra, mas nós precisamos enxergar como Asaf enxergou quando ele entrou no templo do Senhor. Ele viu que o fim dos ímpios, o fim daqueles que rejeitaram a Deus, que não amaram a Deus, que não se entregaram a Deus, foi destruição. E o fim dele, que estava servindo a Deus de todo o coração, que tinha acreditado na palavra do Senhor, e para nós cristãos que nós cremos na nossa salvação por Jesus Cristo, para nós o nosso fim será diferente, será a eternidade no paraíso com Cristo, não por mérito nosso, mas por mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação na cruz do Calvário. Mas eu quero te encorajar a continuar caminhando com Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, porque você vai vencer, e no final desta caminhada, no final desta trajetória, nós teremos um encontro com Cristo nos ares, como foi profetizado na tua santa palavra. Então, vale a pena nós, às vezes, sofrermos, mas sermos fiéis ao Senhor, sabendo que nem de todos os perigos, nem de todas as tribulações o Senhor nos livrará, mas Ele passará conosco em meio a essas dificuldades para nos conceder a vitória. Mas fique firme na presença do Senhor e receba esta palavra em nome de Jesus.